Sabe o que acontece quando uma nação inteira parece que perde o rumo? Bom, o livro de Dois Reis mergulha a gente de cabeça nessa jornada, que é bem turbulenta, viu? É uma crônica sobre declínio espiritual, sobre juízo divino e, o que é mais surpreendente, sobre uma esperança que insiste em não morrer. E essa pergunta aqui, ela basicamente ecoa em cada capítulo do livro. Será que a esperança consegue mesmo sobreviver à ruína? Para a gente tentar responder isso, a gente precisa olhar para além da destruição e tentar encontrar o sentido por trás de tudo o que aconteceu. E olha que interessante, o livro não começa falando de um rei, começa com um profeta. A passagem de bastão, digamos assim, de Elias para Eliseu já dá o tom da coisa toda desde o início. Mesmo que a liderança política esteja falhando, a obra de Deus, essa não para. O simbolismo aqui é muito forte. Quando o manto de Elias cai sobre Eliseu, não é só uma troca de roupa, claro. É a prova de que o poder de Deus não está preso a uma única pessoa. A missão continua, mesmo com a nação inteira indo ladeira abaixo. E o ministério de Eliseu vem para confirmar isso de um jeito impressionante. Os milagres dele não são coisas aleatórias, são sinais muito claros. A gente vê a graça de Deus alcançando os humildes, como a viúva ou o estrangeiro Naamã, e ao mesmo tempo a justiça alcançando os orgulhosos, como o próprio servo dele, Gease. É como se, no meio do caos político, Deus estivesse mostrando um reino em miniatura, onde a justiça e a misericórdia realmente funcionam. Cada milagre desses revela um Deus que age na história. Agora, a gente muda um pouco o foco e olha para a liderança política e espiritual da época. Lá no Reino do Norte, em Israel, o que a gente encontra é uma nação presa num ciclo vicioso, repetitivo e destrutivo de desobediência. A destruição de Israel não aconteceu do nada, sabe? Não foi um raio em céu azul. Foi o resultado quase que matemático de gerações e gerações de escolhas ruins. Profetas foram ignorados, a confiança foi colocada em alianças humanas em vez de em Deus. O exílio acabou sendo a consequência trágica, mas totalmente previsível, de um longo histórico de dar as costas para Deus. E aqui tem um ponto que é fundamental. O juízo divino nunca é mostrado como algo arbitrário, um capricho. Ele é sempre a consequência final. Antes dele vêm os avisos, os chamados, as chances de mudar de rota, e só depois de tudo isso é que a justiça acontece. É um padrão que a gente vê se repetindo. Agora, vamos virar a página e olhar para o Reino do Sul, Judá. A história ali é um pouquinho diferente. Embora também estivesse em declínio, a gente encontra uns flashes de luz, sabe? Uns momentos de fidelidade que brilham através de alguns reis específicos. Primeiro, temos Ezequias. Ele é um baita exemplo de liderança fiel. Quando ele se viu diante de uma ameaça militar que parecia invencível, ele não correu para os seus generais, não. Ele se voltou para Deus em oração. A história dele nos mostra que uma fé genuína pode sim mudar o rumo de uma nação inteira. E no extremo oposto, a gente tem Manassés. O reinado dele é tudo que o de Ezequias não foi. Ele afundou a nação na pior idolatria que se pode imaginar, promoveu injustiça e chegou ao ponto de profanar o próprio templo. Manassés é um lembrete bem sombrio de como o erro de um único líder pode trazer consequências terríveis para todo mundo. O contraste entre os dois não podia ser mais claro, né? De um lado, a fé que restaura, que reconstrói, do outro, a idolatria que simplesmente destrói tudo. As escolhas desses dois homens acabaram definindo o futuro de gerações, mostrando o peso gigantesco que a liderança tem e como as decisões espirituais afetam todo o coletivo. Mas a história de Judá ainda guarda uma reviravolta. No meio dessa escuridão toda, surge um rei jovem chamado Josias. E o reinado dele se torna um respiro de esperança, breve, mas muito, muito poderoso. O que acontece aqui é simplesmente incrível. Pensa na cena. Durante uma reforma no templo, eles acham o livro da lei, que estava perdido há anos. E essa redescoberta da palavra de Deus provoca uma reação em cadeia. Josias não só lê o livro, ele se comove, se arrepende de verdade e, mais importante, ele age. Ele comanda uma reforma geral no país, baseada não no que ele achava certo, mas na autoridade da palavra que ele encontrou. É o modelo perfeito de como a transformação de verdade começa. E a história de Josias nos joga uma pergunta que nunca envelhece. O exemplo dele não é só uma história bonita do passado, é um princípio. A necessidade constante de voltar para as Escrituras, para corrigir o rumo, para se alinhar de novo, para renovar a fé. Pois é, mas apesar de todo o esforço de Josias, a maré da história já estava forte demais para ser revertida.
Os pecados que Judá acumulou eram muito profundos, e o juízo que tinha sido profetizado finalmente chegou. Mas, e esse mais aqui é muito importante, o fim trágico não é o fim da história. 586 a.C. Essa data é pesada. Ela marca o momento mais devastador na história da nação. Jerusalém, a cidade santa, e o templo, que era o centro de toda a identidade e adoração do povo, viraram cinzas. É, sem dúvida, o ponto mais baixo de toda essa narrativa. E aí, bem nas últimas linhas do livro, a gente encontra um pequeno facho de luz. O rei que estava cativo, Joaquim, é solto da prisão e ganha um lugar de honra na corte da Babilônia. Pode parecer um detalhe pequeno, mas é um sinal gigantesco. É um sussurro de esperança, um sinal de que Deus não tinha esquecido das suas promessas. Essa frase resume perfeitamente a mensagem final. Templos podem cair, nações podem ir para o exílio, mas o plano soberano de Deus, ele é maior que qualquer tragédia humana, maior que qualquer falha histórica. A esperança continua viva, mesmo no meio das ruínas. Então, no final das contas, o que a gente tira dessa jornada por dois reis? Primeiro, que a soberania de Deus não se abala com o caos humano. Segundo, que as nossas escolhas têm um peso coletivo enorme. Que a justiça divina é paciente, sempre dá avisos. E que a palavra de Deus é a única base para uma renovação de verdade. E, talvez o mais importante de tudo, que a esperança sobrevive. Isso nos traz de volta àquela primeira pergunta. Só que agora com muito mais peso, né? O livro de Dois Reis nos força a encarar essa questão. Se a esperança não está no poder militar, nem na estabilidade política, nem mesmo nas instituições religiosas, então onde é que ela está? É uma reflexão que continua sendo tão importante hoje quanto era há milhares de anos.